pensando assim, bom, você foi para a França, você não falava francês, o Thiago sempre falou muito bem inglês, então o inglês nunca foi um problema para o Thiago. Foi uma exigência, teve que aprender o francês para ir para lá, ou não? Você foi com o inglês e você aprendeu o francês lá. Como que foi essa parte, se isso foi um desafio para você? Cara, foi meio surreal, assim, porque eu e a Ana, a gente fez 2 meses, né, de curso de francês antes de ir. E aí, eu falei, tô aqui, ó, tô boneco, vou chegar lá sabendo falar bem e tal. E o que aconteceu foi que a gente chegou lá, com 2 meses de aula de francês, a gente fez aula aqui com uma brasileira, super querida, professora. E eu e a Ana, a gente combinou, falou, cara, vamos viver a cultura. Porque a gente já tinha tido uns toques, o Renatão, que era nosso diretor na época, ele falou assim, cara, vai, mas abraça a cultura, aprende como que é, tenta mergulhar, tenta não falar inglês, você fala inglês bem, mas, tenta viver ali o país. A gente tinha a experiência do Gaetan, já que tinha feito exatamente isso com a gente. E aí eu cheguei lá e falei, não, vou chegar e vou falar só francês. Mano, primeiro dia de trabalho, o cara que trabalhava comigo, ele foi buscar a gente no hotel. A gente não, ele foi me buscar no hotel, porque eu fui 2 semanas antes da Ana pra pegar casa, todos esses negócios. Entrei no carro, eu já mandei um bonjour, né? Falei, aqui agora ele vai mandar um tudo bem, eu falei, tá tudo bem, comi croissant ontem, liguei meu abajur hoje de manhã, tava vendo tudo. Ele começou a falar, não tava entendendo nada, eu falei, a gente pode trocar para inglês rapidinho, porque na moral, eu não tô entendendo nada. Aí ele trocou para inglês, só que o francês falando inglês, eles têm um sotaque peculiar. Hoje eu acho super estiloso. Na época eu não entendia nada, eu tava acostumado no máximo com o inglês e o espanhol. A galera da França, quando vinha pro Brasil, você lembra, a gente falava com eles em inglês, eles respondiam em francês e alguém traduzia pra gente. Bicho, eu não entendi nada que ele falou em francês, nem inglês. Ali eu vi o tamanho do buraco. Eu falei, eu vou ter que aprender francês, não vai ter jeito. Então ali eu falei, cara, eu aprendi uma frase, que essa é uma frase que eu falo para todo brasileiro que vai pra França, eu falo assim, bichão, não chega lá falando inglês, que você vai se lascar. Ou os caras vão falar rápido e você não vai entender nada, ou os caras eles ficam com vergonha de falar, porque quando eles não dominam alguma coisa, eles não soltam, né? Na cultura deles, na época eu não sabia, na época eu achava, francês é tudo chato e não gosta de falar inglês, na real não tem nada a ver com isso. E aí eu aprendi a falar, olá, eu sou brasileiro, porque eles adoram o Brasil, eles adoram o Brasil de paixão. Eu não sei falar francês. Será que você podia me ajudar falando um pouquinho de inglês comigo? E aí eles se abriram, falaram, não, suave, não é boa. Isso eu fazia na rua, né? Na empresa eu tentei manter. Então os meus primeiros 3 meses foram muito cansativos, porque eu me forcei a só falar em francês com a galera. Então, assim, foi muito bacana que eles tinham essa vontade de me ajudar a aprender também. E eles preferiam o meu inglês tosco, aliás, o meu francês tosco, do que eles falando o inglês que eles não julgavam bom, né? Mas aí, Tiagão, então a língua, né, foi um desafio para você, porque você não tinha o francês nativo quando você foi para lá, mas você acredita que o fato de você estar lá e você ter que conviver nativamente com a língua, isso ajudou? É muito diferente, né, do que você estar aqui no Brasil e você fazer uma aula de francês, diferente quando você está lá e você é obrigado a todo momento. Você vai na padaria, você vai para o mercado, você vai ligar para alguém, vai fazer um conference call, você é obrigado a falar, né? Você acredita que isso ajudou, acelerou nesse aprendizado da língua? Demais, demais. E o que a Mari falou aqui no comentário é isso mesmo, assim, o desespero de você não saber se comunicar, você querer comprar uma água e o cara não entender que o que você tá falando é água, sabe? Tipo, nossa, é muito constrangedor, mas com o tempo vai passando, né? Com o tempo você vai amenizando, você vai pegando um pouquinho o sotaque, porque lá eles têm uma coisa que é interessante, que se você fala uma palavra, por exemplo, você chega no Brasil e você fala cerveja, a gente sabe que é cerveja, você fala cervejar, a gente sabe que é cerveja, você fala cerveja, a gente pode pensar um pouco, mas a gente se liga que é cerveja. Lá não. Lá, se você não fala a palavra com o sotaque certinho, eles não vão entender o que é, porque pode ser outra palavra, porque as palavras também são muito próximas lá, né? Tem um monte de meme na internet aí por conta das Olimpíadas agora de 2024, que a galera brinca com isso, né? Tipo, verde, através, tem uma porrada de palavra que a pronúncia é exatamente igual ou muda só um pouquinho que a gente não percebe, né? Então isso rolava bastante.
E esse tempo todo você ficou residindo em Lille, Thiago? Na cidade de Lille? O tempo todo em Lille, eu comecei. Até uma dica legal para quem vai morar fora, assim, cara, quando chegar, se instala no centro. Se instala no centro da cidade. Eu fiquei 1 ano morando num apartamentinho ali no centro. Eu tava a 1 minuto de tudo, tava 15 minutos do trabalho de bike. Então foi muito bom para eu conhecer a cidade. Era mais fácil para encontrar os outros brasileiros que estavam lá também. Então a gente tinha uma turminha de quatro pessoas, né, que foram para lá, com alguns com a esposa e tal, outros não. E a gente morava todo mundo cara, no máximo 5 minutos a pé um do outro. Então isso é uma coisa muito legal também. Mora no centro, porque ali você, sei lá, você anda 5 minutos, você tá no restaurante, você anda 1 minuto, você tá no supermercado, você anda 1 minuto e meio, você tá no metrô, na porta da sua casa tem ônibus, se você precisar ir mais longe, você manda um Uber, chega em 2, 3 minutos. Então morar no centro é um maior esquema. E depois a gente se mudou para uma casa mais afastada assim, do centro, mas não muito também, tipo uns 13 quilômetros do trabalho, acho que 5 ou 6 do centro. Tiagão, você falou aí de cultura, né? Bom, cara, você sai do Brasil, você vai para a França, é uma outra cultura. Por mais que o Brasil, aqui no Brasil tem muito isso. Você tá aqui, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, você vai lá para o Rio Grande do Sul, cara, a cultura é diferente, a comida, o estilo de música, enfim. Cara, falando assim de diferenças culturais, você teve um choque muito grande ou alguma coisa que você falou assim, caramba, não sabia que aqui era assim. Aí, em relação à cultura, você sentiu um choque muito grande? Tipo, você sair de uma água quente e pular numa água fria, assim, foi muito forte, porque eles têm uma cultura um pouquinho mais fechada, né? A gente é tudo dado, né, cara? A Ana me aloca, você é muito dado. Eu converso, qualquer um que me parar na rua pra conversar, eu troco uma ideia. Ixi, eu fico ali conversando, o Diegão também é assim, a gente gosta de falar, a gente abraça. Eles são um pouco, não é que eles não são legais, quando eles não conhecem muito bem, eles são muito mais reservados. A gente aqui no Brasil, a gente tem aquele esquema, né? A gente se abre todo, aí depois a gente conhece a pessoa e fala, nossa, a pessoa é uma chata, hein? Vou deixar ela quieta pra cá, não vou me relacionar muito. Eles são o contrário. Então eles são um pouquinho mais reservados, mais fechados. Quando a gente rompe essa barreira da amizade, é amigo pra vida toda, assim. Eu tenho, lógico, não são todos, né? Mas eu tenho ali uns 3, 4 que eu falo ainda toda semana, são amigos do coração que eu quero conviver pra vida toda. Mas o choque cultural foi muito grande, porque primeiro, eu fui pro norte da França. A França já é um país um pouquinho mais reservado, né? Não vou falar conservador, mas um pouquinho mais reservado. E eu, alargador, careca, todo tatuado. Bicho, eu entrava num restaurante, eu tirava a blusa. Quando eu tirava a blusa, o restaurante parava, todo mundo olhava assim. E aí eu sentia, conforme eu tava andando. Quando eu tava indo pra Londres, o contrário, eu era só mais um. Berlim, eu era só mais um. Todo mundo tatuado, a galera tudo parecida comigo, assim. E na França era um pouquinho mais diferente. Agora, no final que a gente saiu, já era mais comum. Você já começava a ver bastante pessoas com tatuagem, com um estilo um pouco mais alternativo e tal. Mas lá é o que você falou. De um país para outro muda, de uma região para outra muda. Um pouco menos na França, um pouco mais em outros países, tipo na Itália. O sul da Itália e o norte da Itália são coisas diferentes, assim, né? Um estilo completamente diferente. Mas é muito louco, tipo, você tá sei lá, na França, dando rolê em Lille, você vai ali pra Paris, já é um pouco diferente, porque você vê uma galera um pouco mais alternativa e tal. Cara, você vai pra Berlim, você fala, mano, eu tô em outro mundo, você tá maluco, o que é isso aqui? Você vai pra Grécia, você fala totalmente diferente. E não só no estilo da galera e tal, comida, comportamento, que mais? Tudo que você pode, música, cara, tudo que você pode imaginar, a cultura também é super, super diferente, muda bastante de um país para outro, assim. Então, uma outra coisa bacana é que você aprende a abraçar as diferenças. Você fala assim, pô, isso aqui eu nunca vi, a gente não faz, mas não é errado, é só diferente. Uhum. A dica que eu tenho que dar, cara, eu tô vendo o Rômulo aqui, que tá em Portugal, e também se lançou numa coisa parecida agora. O Rafa também, que já foi pra gringa trampar também, fazendo foto de surf. Tem muita história pra contar esse cara. De que é isso, cara. O que você quer pra sua vida e, de repente, como que você consegue realizar isso? Se você não quer ficar no país, como é que você pode fazer pra, de repente, ir de uma forma não tão arriscada, não meter o louco, largar tudo aqui e partir o estrangeiro, mas como você ter alguma coisinha ali pra te resguardar,
seja financeiramente, seja um apoio da família, de falar assim, não, vai lá, qualquer coisa a gente segura o regra aqui, tá tranquilo, você vai, né? E se preparar um pouquinho para ir. Acho que hoje tem muito brasileiro na gringa, acho que o brasileiro tem uma fama na gringa de que o brasileiro resolve as coisas. A gente tem um jeito de trabalhar diferente mesmo, a gente é um pouco diferenciado nesse sentido, então assim, tem uma bucha rolando, não é da minha área, eu não sei nem fazer, mas eu vou caçar quem seja, eu vou tentar ajudar a resolver esse problema. Então a gente faz isso desde o digital até trabalhando no restaurante, sabe? Lavando prato, limpando o chão, a gente não tem tempo ruim, sabe? Então acho que essa flexibilidade que a gente tem, que foi meio que necessária, né? A gente não tem o luxo aí que a gente vê em países como a gente vê na Europa, a gente tem que se adaptar, porque senão a gente não sobrevive, né, bicho? Então a gente meio que é palpa toda obra por conta disso. Ou a gente faz o que tem pra fazer, ou a gente não janta, né? Então, assim, lógico que nós estamos numa condição super diferenciada aí, não passamos mais esse perrengue, ou não passamos esse perrengue, mas tem muita gente que passa. Então, tentar pensar um pouquinho, falar, pô, eu vou lá fazer o quê? O que eu quero fazer? Né? Bota um objetivo, fala, tá, eu vou começar de repente com uma profissão um pouquinho mais simples, mas eu vou buscar ali estudar, eu vou buscar ali um trampo que seja mais alinhado com meus objetivos e pau pra cima, bora, vai lá. Se precisar de algum help, de alguma ajuda, de algum toque, chama aqui, a gente conversa, deixa um comentário, ou adiciona no LinkedIn, onde quiser, e a gente conversa pra ajudar. Tem uns caras muito bons também falando de intercâmbio, que são brasileiros, tem o Marião na Europa, que é um parceiro também, então tem um canalzinho no YouTube bacana pra quem quiser estudar um pouco mais só sobre isso, intercâmbio, como fazer e tal, essas coisas. Mas quem já tiver um pouquinho mais velho e quiser partir para um outro país e quiser conversar de como foi e tal, cara, só chamar e a gente troca essa ideia.